Você falou que você quer comentar o placar de 400, eu acho que é 408-9 em favor da aprovação do pacote anticrime do Moro, que aliás foi aprovado também no Senado ontem, em votação simbólica. Então você já pode até atualizar, porque votação simbólica é aquele acordo, né, que tem entre as lideranças, faz aquela história, quem é a favor, fique do jeito que tá, quem não tá, aquela história que a gente conhece, né, sem votação nominal, nada disso, que é para não constranger ninguém, né, o constrangimento na Câmara foi muito grande, de parlamentares supostamente da oposição que entraram no trem da alegria da aprovação por mais de 400 votos do pacote anticrime do Moro, com uma história totalmente fake, já desmontada aqui pela gente, por vários comentaristas, mas conversamos também sobre isso com o Fernando Nogueira Martins Júnior. Ele ia falar no domingo dessa questão, mas a gente não pôde fazer a transmissão, em que os supostos ganhos eram muito limitados e que podem ser facilmente neutralizados, né, por outras instâncias. E essa história, por exemplo, tiraram um plea bargain, né, mas aumentou a transação penal. Então, quase a mesma coisa, né? A questão da excludente de licitude está indo por outros mecanismos, aí a gente fala do Patriot Act Tabajara, não é à toa, né? Então tudo que eles estão falando como se fosse uma grande vitória, na verdade não houve. E aí, para não haver no Senado o mesmo constrangimento que houve na Câmara, de um Marcelo Freixo precisar se justificar, o PT precisar se justificar, aí fizeram uma votação simbólica, né? Ninguém teve que ir às suas redes sociais justificar o indefensável. E você, né, no título da sua participação, resolveu dizer que a oposição brasileira é lixo não reciclável, Mário Maestre. É isso, Rômulo. A noite de 4 de dezembro foi histórica, né? Após penar por um ano, né, o dito pacote anticrime, né, o pacote do Sérgio Moro, né, fusionado ao do Alexandre de Moraes, né, recebeu essa aprovação esmagadora na Câmara Federal e agora no Senado, né? Na Câmara, nada menos do que 408 votos a favor e 9 contra. Vamos, faltou pouco para emparelhar com as votações do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Mas qual é a importância exemplar, né, da arrasadora votação, né? Se tantos outros projetos de lei contra a população e contra a nação, né, que conformam um verdadeiro ato institucional número 5 silencioso, né, e formalmente legal, né, tramitam ou são aprovados sob o silêncio quase total da oposição parlamentar dita de esquerda, né, como tem denunciado, né, o Duplo Expresso sistematicamente. Por exemplo, no dia 14 de setembro, nós nos referimos a isso, né? Aí a chamada, ironicamente, cinicamente, MP da Liberdade Econômica, né? Um estupro complementar dos trabalhadores, né? Abocanhou 345 votos a favor e apenas 76 contra, né? Ou seja, uns 10 deputados dito oposicionistas, naquela ocasião, votaram a favor e 20 ficaram em casa, acovardados, né? Agora a gente tem que compreender que são múltiplos objetivos golpistas do pacote anticrime e o sentido de sua aprovação consensual, né, em bloco, né, pela dita oposição faz de conta, né? Moro foi sacralizado pela mídia, né, quando articulador da Lava Jato, né, o golpista mor, né? O seu projeto de lei, né, é o seu carro-chefe, né, de sua ação como ministro da Justiça, né? Após as eleições de 2018, período no qual o Bolsonaro tem fritado o Moro, né? E foram revelados seus atos ilegais e ambições pessoais, né, enormes, né? O Moro é um servidor disciplinado, né, dos órgãos de segurança estadunidenses, como também tem sido apontado aqui, né? E ele está à disposição para disputar com o mito desmaiado, né, o privilégio de ser a terceira barriga de aluguel do golpismo em 2022. Foi a primeira, Bolsonaro a segunda, Bolsonaro que quer o repeteco, e vamos ver quem vai ser a terceira, né? Moro retorna assim, reforçado pela vitória estrondosa, maciça, portentosa no parlamento e agora no Senado,
e promete aprovar em novos projetos, como tu comentasse, né? Novos projetos de lei, o pouco que foi deixado para trás, o excludente de ilicitude, tudo isso aí, né? O projeto de lei em questão, né? Mário, me permita só uma parte, eles viram, né, assim, como a gente está vendo no Patriot Act, como eu falei, foi estabelecido de forma espontânea um grupo de estudo sobre isso no Duplo Expresso, em que a gente está passando um pente fino nas pautas, há sempre uma redundância. Então eles têm uns bois de piranha, vários projetos de lei de pessoas coordenadas, às vezes, assim, líder, vice-líder e tal, versando sobre a mesma coisa. Então, tem aquela história de você apensar um projeto do outro, juntar aquelas manobras regimentais, que na hora de aprovar, aprova do jeito que quer, e aí você está vendo um, não está vendo o outro. Então, esse pacotão do Moro era o quê? Era uma tentativa de fazer um atacadão legislativo. Aprovou a maior parte do atacadão, e o resto você vai indo nesse varejinho, do qual ninguém quer falar, né? Principalmente a oposição. O projeto de lei em questão, né, aprovado agora, né, no seu fundo, propunha como solução para a falta de segurança pública, né, medidas autoritárias, repressivas e punitivas. Né? Isso tem se repetido, né? Isso em um país que pratica maciça, impiedosa repressão, contenção de jovens, de negros, de pobres, de desempregados, né? Um permanente microgenocídio. Né? Tratava-se de avanço qualitativo da proposta de solução da crise social através do congelamento da população, através do medo e da repressão. É isso que se procura fazer atualmente. Ou seja, a generalização do terrorismo de Estado. Nós estamos constituindo no Brasil verdadeiro terrorismo de Estado. Né? Logicamente, viagem de contrabando, como tu comentaste, nessas medidas de força, né? Os instrumentos, né? E a defesa do controle do país pelas Forças Armadas, em consolidação desde o golpe de 2016. Né? O projeto de lei determinava dezenas de modificações, né? Sobretudo na legislação penal e processual. Né? A mais retumbante, aquela, foi a elevação de 30 para 40 anos da pena máxima de aprisionamento. Né? Interessante que a justificativa foi a maior expectativa de vida do brasileiro. Pela maior expectativa de vida do brasileiro, se elevou o tempo de trabalho necessário para a aposentadoria. Se vive um pouco mais, pau na cabeça do brasileiro. Diversos outros crimes tiveram as penas aumentadas. Né? Na realidade, eu trouxe quase hilário, né? Se não fosse dramático. Né? Promete-se seguir juntando mais gente por mais tempo, né? Aos 800 mil encarcerados. Né? E isso quando temos umas 370 mil prisões pendentes. Se nós executarmos todas essas prisões pendentes, nós teríamos uma Porto Alegre prisional. Né? Em todo caso, não é uma medida irresponsável, né? Se facilita a construção de presídios de segurança máxima. Outra medida de amplo alcance, né? Instituição, né? Isso aí também se falou, né? De Banco Nacional de Dados. À disposição de quem, Rô? À disposição do Ministério da Justiça, ou seja, do Moro ou um seu igual. Esse banco vai à íris dos olhos, não é a cor, né? O rosto, a voz, as impressões digitais, né? Ou seja, uma forma de manter sob controle policial militar, sobretudo com a próxima introdução dos novos instrumentos de identificação facial, né? A totalidade da população brasileira, não é apenas os criminosos, né? A totalidade da população brasileira. Logicamente, com destaque para os opositores, sindicalistas, estudantes, o que for necessário. Né? Facilitou-se também o controle e invasão policial legal da internet. Né? Isso aí também temos repetido. Né? E agravou-se a pena para os chamados crimes de honra, né? Através da internet. Né? Ou seja, a dita calúnia, difamação, injúria, né? Ou seja, de agora em diante, todos os que criticarem um presidente, um senador, um ministro, um general,
Um deputado, sobretudo um homem rico, né, correrão perigo de dura punição, sobretudo econômica. Aí há coisas maravilhosas, né? Estabeleceu-se a possibilidade de denunciar malfeitos contra instituições públicas, com direito a até 20% do valor denunciado recuperado. Né? Logicamente, vão chover na administração pública denúncias irresponsáveis, interessadas e cobiçosas, né? Garantidas pelo anonimato e inimputabilidade. Ninguém vai mostrar cara e ninguém vai ser responsabilizado se for não proceder. Né? Portanto, essas denúncias, denunciadas a prejudicar desafetos ou enriquecer a custa do erário. Na realidade, isso aí abre, nós vamos ver nos próximos meses, abre possibilidades infinitas, né? Um verdadeiro céu é o limite, né? Para operações oficiais, semioficiais, privadas, né? Em nossa terra, onde se acusa e se condena um vivente sem provas, né? Se acusa de ser proprietário de apartamento e sítio de donos legalmente reconhecidos. Então, imagina o que se pode fazer agora com dinheiro em jogo. Né? O melhor, isso também é só do Brasil. Estabeleceu-se o direito de um agente de segurança, um policial, né, de ser defendido por advogado da corporação a que ele pertence, quando investigado por malfeitos em serviço. Vamos trocar em miúdos, ou seja, o policial é preso em flagrante achacando o cidadão. Ele vai ser defendido pelo Estado com os impostos pagos pelo dito cidadão. Né? Então, aos militares, né, a repressão, tudo. Na realidade, o pacote Moro contribui à construção incessante, né, dessa nova institucionalidade militar policialesca, né, em aceleração desde 2016. Né? Na realidade, é um movimento que começou antes dessa data. Né? Não temos que esquecer que a chamada lei antiterrorismo, né, foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff, né, em 16 de março de 2016, meses antes de sua deposição. Portanto, os objetivos políticos particulares e gerais dos deputados golpistas, né, dos deputados golpistas de direita, de extrema-direita, em votar o pacote Moro, são límpidos, são claros, né, são coerentes. Ao contrário, são tortuosas, né, e obscuras, né, as razões que levaram a deputados da chamada oposição parlamentar, deputados do PT, PSOL, PCdoB, a apoiar o pacote com a disposição e tranquilidade de boiada a caminho do coxo do sal. Né? A gente vem aqui no sul, a gente vê os boizinhos tranquilos, né, indo comer o seu salzinho no coxo. Né? Marcelo Freixo, já foi comentado, né, a estrela psolista do Rio de Janeiro, né, tentou explicar seu apoio ao pacote Moro. Segundo ele, durante o ano teria lutado para melhorar, né, obtendo nesse sentido a retirada, né, pela porta, né, de algumas excrescências que já estão entrando pela janela. Né. Então explica por que, né, após as suas conquistas liliputianas, né, não votou contra o projeto como seus outros 6 companheiros de partido. Né? Ou até mesmo porque não se ausentou da votação, sob qualquer justificativa, como o psolista David Miranda. Né? Não é só ele, né? Marcelo Freixo, a Fernanda Melchiona, gaúcha aqui do Rio Grande do Sul, Edmilson Rodrigues, né, os seus comparsas solistas, né, babam no travesseiro, sonhando com as prefeituras do Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belém. São candidatos bons de votos que se esforçam em ampliar o apoio eleitoral dos segmentos médios, daquela classe média rançosa, simpática à criminalização de negros e pobres, né, vistos como os delinquentes. Né? Nós comentamos em agosto de 2019, se não me engano, né, no programa Quebrando o Tabu, não é? No YouTube, o Freixo participou daquele debate quase amoroso, né, com a golpista empedernida Janaína Pascoal, com o mesmo objetivo, né, a operação em direção, né,
à classe média de direita, né? A Luciana Genro, estrela do MES, não é tendência do PSOL, de Melchior, né? Celebrizou-se pela negação do golpe. Não sei se ela atualmente acredita que houve um golpe, né? E pela defesa ardorosa de Sérgio Moro. Ela tem um artigo que é maravilhoso nessa defesa geral dura, né? Entretanto, os sonhos eleitorais majoritários, né, explicam a traição sem teia, sem controle de princípios democráticos elementares. Não são luta socialista, nada disso, é questão democrática elementar. Mas como explicar o desbunde geral de mais de 100 deputados ditos oposicionistas? Dos mais de 50 petistas, não se vergaram apenas a Natália Bonavides, a Érica Cocai e o Pedro Uczai. Glória a eles! Quer dizer que lá no fundo, aquela enorme barril de maçãs, tem 3 que não estão podres. Metade do PCdoB ficou em casa e a outra votou disciplinada com os golpistas, como a midiática Jandira Fegali. O voto dos 3 psolistas lavajatistas não foi também uma derrapagem inesperada, né? Foi discutida com a direção do PSOL, que liberou os deputados para escolherem em que tipo jogar e votar nessa finaleza, né? Nesse jogo finalista, né? Ou liberou para que se escondesse no vestuário. Agora tu vai ficar bravo comigo, mas eu sempre lembro, né? Em 2017, em Eu não fico bravo com você Gerais. não, Mário. Eu acho, pelo contrário, eu gosto quando você fala, eu acho que tem que falar mesmo. Lula Silva gritou, fica Temer, quando Temer balanceava. O que eu não gosto, Mário, o que eu não gosto é de cachaça, nem a barata, nem a de 5 mil dólares. Aí né? nós rompemos totalmente, tu nunca tomasse da boa, né? Isso aí, né? Melhor que o uísque, todas essas coisas. Mas tem que ser da boa. Eu não gosto de nenhum destilado, eu só bebo vinho, cerveja, só fermentados. Aí contigo, aí eu estou aí também contigo, né? Fui lá em Argentina e comprei, né? Tinha uma conferência lá e comprei alguns vinhos baratíssimos, maravilhosos. Em 2019, né, também ao sair da prisão, né, Lula repetiu a dose com fica Bolsonaro, né? Quando o iluminado estava também ruim de pernas. Né? Nas 2 ocasiões, isso é fundamental, né, apontou para a população como caminho, né, da salvação, né, as eleições viciadas, uma derrota certa. Né? Ou seja, apontou como luta contra o golpe a multiplicação de vereadores, deputados, etc., da oposição, né, que vão funcionar como apoiadores do golpismo quando for necessário, como agora. Em vez de 50, né, deputados do PT votando a favor do pacote do Moro, nós teríamos 70 deputados do PT votando a favor do... A rendição incondicional do dia 4 não é o salto de qualidade no processo de acomodação ao golpe por parte do PT, PCdoB e de importante facção e direção do PSOL. Né? Uma colaboração que apoia ou facilita, né, as medidas estruturais dos golpistas e faz a sabotagem permanente de toda e qualquer oposição de fato. Não se tem mais a população na rua, retirou-se o povo da rua. E se desarmam os movimentos grevistas. Aqui no Sul nós estamos com uma greve duríssima dos professores contra um projeto de destruição final, né, do ensino público, né, que foi um dos melhores da rede pública, foi uma das melhores do Brasil. Não tem... estão lutando heroicamente, praticamente isolados, sem apoio nenhum da CUT, de nada. Se não tivesse apoio seria bom, o ruim é quando tem sabotagem, Mário, aí é pior ainda. Exatamente, né? A razão imediata da colaboração da oposição faz de conta, né? É a sua preocupação em manter os aparatos partidários, né, e as sinecuras eleitorais e representativas.
mesmo despidas de qualquer caráter performativo, não é? Ou seja, trata de se manter agarrado às tetas fartas do Estado, não é? Repetindo a função da oposição consentida pelos militares, né, de 1964, né, a 1985, desempenhada durante 20 anos pelo PMDB. Né? A razão profunda, porém, né, profunda, essencial, deste apoio maciço, né, multitudinário, né, a razão determinante, essencial, é que esses partidos e parlamentares participam com o golpismo da adesão incondicional ao ordenamento burguês da sociedade. Certamente a oposição, faz de conta, desejaria, né, que esse ordenamento fosse outro, mas se negam em colocá-lo em perigo. Temem tanto como nossos generais, né, um desbordamento da população, né, entende, que supere os atuais marcos da institucionalidade social. Sobretudo quando nós temos, né, casos como o Chile, né, como todos esses, temos acompanhado de grande avanço das lutas sociais. Rômulo, terminando, é triste dizer, mas nós temos que compreender. Lula está morto. O PT está morto. O PCdoB também. O PSOL está, né, imobilizado, com uma perna caminhando para o lado, outra perna por outro. Né? Não fazem e não pretendem empreender luta de oposição real ao golpe. As eleições são a atual operação, como dizem, né, os castelhanos, a trapa-bobo do golpismo, né? Com a colaboração da esquerda colaboracionista. Para defrontar esse próximo período, né, é necessário, imprescindível, né, juntar os cacos da esquerda classista, popular, democrática, né, em torno de um programa claro, né, que lute pelo fora Bolsonaro, contra o golpe, pela reposição dos direitos perdidos, né, recuperação dos bens públicos alienados, né, uma frente, né, que defenda a recuperação imediata do trabalho e do salário. Né? A população não pode continuar, né, nessa situação terrível. Né? E defenda a volta dos militares aos quartéis. Né? E não esqueça a punição dos golpistas. Né? Na realidade, não se pode passar a mão sobre isso. Quem desrespeitou, feriu nos fatos, né, a Constituição, deve pagar. Quem sabe deputados, né, como a Sâmia Bonfim, né, a Áurea Carolina, né, o Glauber Braga, né, o Ivão Valente, a Luísa Erundina, né, a Talíria Petrone, né, a Natália Bonavides, a Érica Cocai, né, o Pedro Uxai, né, que manteram a cabeça erguida, né, não podem puxar esse trio.